Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, elementos de máquinas, né? Hoje a gente vai estar falando sobre seleção de rolamento, né? A gente dividiu esse vídeo aí em duas partes, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a situação problema e no próximo sobre a aplicação referente à seleção dos rolamentos. Bom, aqui é o seguinte, aqui a gente tem um eixo principal, né? Que está aqui indicado, né? E esse eixo principal ele vai necessitar da montagem de dois rolamentos, né? Que vai ficar justamente montado no rolamento, no eixo, né? E no mancal, né? Dos mancais, né? Então aqui a gente tem, né, o assento para rolamento A e o assento para o rolamento B, né? Então dois rolamentos que vão ficar montados nesses eixos aqui, né? E aí no caso referente ao diâmetro, né? Para esses eixos a gente tem aqui as informações, né? O diâmetro desse A ele é 30 milímetros menos 8 milésimos, né? Ou seja, já está com o valor aí definido aí de tolerância direta, né? Não está com tolerância lá de ajuste, né? Vendo letras e números, né? Então nesse caso aí ele pode variar de 29,992 até 30 milímetros, né? O diâmetro nominal dele. Né? O comprimento ele está vindo aqui 19 mais 5 centésimos, né? Então pode variar de 19 a 19,05. O diâmetro para esse eixo B, para esse assento B, é de 80 menos 6 milésimos, né? Então pode variar de 79,994 até 80 milímetros, né? Então esse aí é o diâmetro de B. Aí o que acontece? A gente tem dois mancais que vão ficar aí juntos aí com esses assentamentos dos eixos, né? Que vão ser preenchidos justamente pelos rolamentos, né? Então a gente tem esse primeiro mancal aqui, que é de 20 mais 8, 72 mais 8 milésimos, né? E a gente tem o outro aqui que é de 140 mais 5 centésimos, né? Então o que acontece? Aqui vai nos dar a referência justamente do quê? Do diâmetro do furo do rolamento, né? Essa referência aqui, né? Eu peguei aqui a referência errada, essa aqui. 30 milímetros vai nos dar a referência do diâmetro do furo do rolamento, né? O comprimento do assento aqui vai nos dar referência para a espessura do rolamento, né? E o diâmetro do mancal, do furo do mancal, vai ser a referência para a gente poder escolher o diâmetro externo do rolamento, né? Ou seja, se a gente for observar o rolamento, né? Supondo aqui o rolamento, a gente vai ter justamente essa referência aqui. Só ajeitar aqui o desenho. Pronto, aqui o esboço ficou melhor. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter esse diâmetro de 30 milímetros aqui, que vai ser referente ao furo do rolamento, né? Então, seria para esse aqui, para 30 milímetros. A gente teria esse assento aqui de 19 milímetros, referente à espessura do rolamento, né? A gente teria aqui essa informação. E a gente teria, né, o diâmetro do furo do mancal, que seria o diâmetro externo do rolamento, né, que seria justamente essa outra informação aqui. Então são essas três informações referentes à parte dimensional do rolamento, né? A gente precisa também ter informações referentes à carga do rolamento, né? No caso aqui, o rolamento que vai ficar no assento A, ele é do tipo fixo de uma carreira de esferas, né? E ele vai trabalhar justamente com 2.500 RPM e terá uma carga, né? Uma carga radial de 800 kgfm. Já o rolamento B, ele é do tipo autocompensador de esfera, né? E como vai estar no mesmo eixo, é a mesma referência, né? Ou seja, eles vão trabalhar com 2.500 RPM e uma carga radial de 800 kgf. Então a gente precisa ter rolamentos que suportem isso. O rolamento que vai ficar no assento B, vou pegar aqui a espessura dele pelo mancal, 33 milímetros, a espessura do rolamento. O diâmetro externo do rolamento é 140 milímetros e o diâmetro do furo do rolamento é 80 milímetros, né? É justamente aí a referência. Quando a gente finalizar o segundo vídeo, a gente vai deixar um link, né, na descrição para baixar esse arquivo aqui, tá bom? Bom, então a gente está com todas as informações aqui prestadas, né? E com base nessas informações, agora é seguir para o catálogo de fabricante para poder pegar a referência, né, do rolamento aí que vai ser aplicado, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ter justamente já com as informações de rolamento com base nessas informações que estão aí indicadas no desenho, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo aqui da parte de seleção de rolamentos, né? Que a gente já deixou aqui respondido, né? As informações, né? Deixou aqui o desenho um lado do outro, né? A gente mudou aqui algumas cores de linha aí para poder ficar mais fácil de identificar. Bom, os dois rolamentos que a gente tinha visto, né? A gente tinha justamente um rolamento de esferas, né? E um rolamento com duas esferas do tipo autocompensador, né? Aqui está a representação, né, dos dois desenhos, mas vamos lá para a questão da seleção. Né? Aqui a gente identificou para o rolamento que vai ficar no acento A, a gente identificou o 6306. Né? O 6306, se a gente for observar aqui, ele está trazendo aqui justamente as seguintes informações. Né? Aqui a gente tem informação referente ao furo, né, do rolamento, que aqui é da série 30, né? Então vamos confirmar aqui a identificação. A gente pode ver aqui que o furo do rolamento ele vai ter justamente esse valor de 30 milímetros, ele está aqui identificado, né? Então está correto aqui o 30 milímetros. O diâmetro externo do rolamento 72 milímetros, está aqui, né, a informação, né, dele, 72 milímetros, que vai ficar justamente alojado aqui no mancal do rolamento, né, que está aqui o valor aqui de 72 milímetros. E o outro que falta a espessura dele, que está aqui 19 milímetros. Né? Então aqui a gente tem essas três informações. Né? Essas três informações aqui, que no caso é referente aí a o diâmetro do furo, o diâmetro externo e a espessura do rolamento. Né? Outras informações são referentes aí à característica, né, de RPM, característica de força que ele tá sujeito, né? Esse rolamento aqui, né, ele tem aí uma base de atuação de rotação. Então essas informações aqui é referente a isso, né? Especificamente aqui é o seguinte, essa parte aqui ela fala da rotação, né, e a rotação ligada, se ele vai ser ZZ do tipo blindado, né, se ele vai ser aberto, se ele vai ter do tipo DDU. A gente não chegou a falar sobre essa característica, né, do rolamento, mas a gente pode observar que ambas as especificações do rolamento são acima da rotação que ele vai estar trabalhando, que é 2500 RPM, né, ou seja, qualquer um dos três tipos de blindagem, né, atende à rotação, já que a menor, né, seria justamente 6.700. Né? E aqui esse 2.720 aqui é justamente a relação de carga radial que ele vai suportar no que diz respeito a quilograma-força, né? O que ele pode suportar, limite. E no caso, a carga radial que ele vai suportar é de 800 kgf, né? Então, aí não chega nem a metade aí do valor limite dele. Né? Então, aí para os dois valores aí também atende. O segundo elemento, né, que é o segundo rolamento, ele vai ser do tipo 2216. Né? Vamos verificar aqui as especificações dele. Né? Ele vai ter aí diâmetro do furo, está aqui indicado. Né? Diâmetro do furo 80 milímetros. Né? Ele vai ter o diâmetro externo 140 e espessura de 33 milímetros. Né? Essa informação aqui é referente ao raio de borda dele. Então 80, 140 e 33. Se a gente for observar aqui, né, o diâmetro do furo para o assento é 80 milímetros, está aqui correto. Né? A espessura dele está aqui no mancal é 33 e o diâmetro externo dele é 140. Né? Então também está correto. Né? Referente à rotação, né, a rotação dele aí, dependendo do tipo de blindagem, é no mínimo 3.200, né? Então atende a rotação estipulada. E a carga dele aí no caso é 3.200, né? Então também atende aí a relação de carga radial que tá, desculpa, confundi aqui. No caso a carga radial dele é 5.000 kgf, tá aqui em cima, 2216. Então 5.000 também atende. Então ele teria aí 4.000 e 5.000 referente a RPM, né? E teria aqui 5.000 de carga radial, referente aí a quilograma-força aí de resistência, né? Então também suportaria. Então seria justamente esses dois rolamentos aqui para serem utilizados. Né? No caso aqui o 6306 e o 2216 aqui para o autocompensador de esferas. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Oi pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de rolamento, né? Hoje a gente vai estar falando sobre coeficiente de vida do rolamento, né? Esse aí que foi o pedido de um colega, né? Que enviou um e-mail, né? Para o canal, né? E ele é um tema bem interessante, né? Esse vídeo que a gente vai fazer, ele é introdutório, né? Para falar desse aspecto, né? E a pergunta do colega era muito ligada ao seguinte, né? Por que existem rolamentos com valores tão diferentes, né? No que diz respeito aí a compra, né, do mesmo, né? E um dos fatores que fazem com que esses valores eles alterem muito é justamente esse coeficiente de vida, né? Porque ele leva em consideração, obviamente, características de construção do mesmo, né? Esse coeficiente, como vocês podem estar vendo aí, né, ele é chamado de FH e ele vai de menor que 3 até maior que 6, né? E cada um desses aspectos ele leva em consideração características de uso do rolamento, né? Ou seja, desde rolamentos que são utilizados pouco, né, pouco tempo aí, no caso com base na vida útil do equipamento em questão o qual o rolamento está inserido, né, está montado, né, até equipamentos que têm uso constante do rolamento, né? Então, quanto maior o uso do rolamento, né, diariamente, enfim, né, esse fator FH ele é maior, né? Ou seja, tendendo aqui a ficar entre 4 a maior que 6. Né? Então, isso é que leva em consideração. E quando você vai fazer um projeto de um mecanismo, né, e vai ter uso de rolamento, né, um dos cálculos importantes é justamente esse do fator, né, que é justamente para saber se, com base no equipamento que você vai estar utilizando, qual o tipo de fator, né, de uso que você vai estar utilizando, vai estar executando, né, colocando no cálculo para justamente ter a sua aplicação. Né? Aqui a gente tem justamente um exemplo, né? Aqui a gente tem uma condição de trabalho menor que 3, né, ou até 3, né, que leva em consideração justamente o uso esporádico ou curto período. Né? Então você vê aqui que é utilizado em pequenos motores, né, para aspiradores, máquinas de lavar domésticas, né, ferramentas elétricas, ou seja, são máquinas que você tem uso, não tem uso constante. Né? Por exemplo, se você for utilizar uma máquina dessa daí, você provavelmente não vai estar utilizando ela constantemente durante o dia. Né, você vai estar utilizando ele ali realmente com esse fator baixo. Agora, exemplo, esse segundo exemplo aqui, que ele já leva em consideração a condição de 6 para mais, né, uso contínuo por longos períodos ou acima de 8 horas diárias, né, máquinas para a indústria de papel. Né. Aqui são exemplos, né, tanto esse aqui do fator de 3 para menos, né, ou desse aqui de 6 para mais, são apenas exemplos, levando em consideração o tempo, né, que esses equipamentos são utilizados. Né. Então, para você ver como é importante o uso desse fator. No próximo vídeo sobre rolamento, a gente justamente vai estar calculando, né, para saber qual fator você deve considerar ali para a compra, né, do rolamento a ser inserido no mecanismo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo de análise de rolamento, né, falando referente ao coeficiente de vida nominal, né, do rolamento. A gente dividiu em duas partes esse vídeo, né, onde nesse vídeo a gente vai estar falando sobre as características gerais do mesmo, né, e com base nesses dados a gente vai estar justamente realizando o cálculo, né, desse coeficiente de vida nominal no próximo vídeo. A gente já teve um vídeo inicial, né, que foi um vídeo introdutório falando, né, sobre as considerações que envolvem o coeficiente de vida nominal do rolamento. Bom, vamos lá. A gente vai estar realizando essa análise, né, com base numa situação problema onde o nosso objetivo é justamente determinar o coeficiente de vida nominal, né, do rolamento 6007ZZ. Né? As dimensões desse rolamento, né, o furo do rolamento, né, o diâmetro do furo, 35 milímetros, o diâmetro externo do rolamento, né, que é o alojamento para o mancal, 62 milímetros, e a espessura dele 14 milímetros. Né? Esse rolamento ele é do tipo uma carreira de esferas, né? ZZ identifica aí que ele é justamente blindado. Né? E com base na codificação dele, a referência é o 6 identifica que ele é um rolamento fixo, né, com a carreira de esferas. Né? O 0 na sequência representa que ele é a série de diâmetro 0. Referente à série de diâmetro, né, isso indica justamente o espaçamento que tem entre, né, os valores, né, dos rolamentos que iniciam aí com o 0 na sequência do número que identifica o tipo dele. Né? Exemplo, se fosse um rolamento 61, 07,
né, ou 6008, ou 6009, ou 6006, existiria um espaçamento, né, padronizado, né, entre os valores dimensionais desses rolamentos seguindo essa série específica. Bom, o 07 faz uma referência ao diâmetro nominal do rolamento, né, aí falando aí com base no furo do rolamento, né, e para a gente fazer esse cálculo, né, da vida nominal, a gente precisa da aplicação dos esforços que ele vai estar sofrendo, RPM e a carga radial. Né? No caso, a gente vai estar supondo justamente que a RPM aplicada ela é de 1.200, né, e a carga radial de 4.000 newtons, né? Então você precisa saber qual é a RPM e a carga que o rolamento ele vai estar sujeito para poder calcular o fator, né, de vida nominal do rolamento, tá bom? Então RPM 1.200, a carga radial 4.000 newtons, que equivale a 407 kgf, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de análise de rolamento, né? Hoje a gente vai para a parte 2, né, do cálculo referente ao fator de vida nominal, né, do rolamento. No último vídeo a gente tinha parado justamente nessa parte, né, onde a gente já tinha analisado as dimensões do rolamento 6007ZZ, né, e já tinha identificado lá a RPM e a carga radial que ele estaria sujeito. Bom, com isso identificado, né, a gente precisa saber a capacidade básica de carga radial desse rolamento. Para saber isso, a gente tem que justamente consultar, né, o catálogo do fabricante, né, do fabricante do rolamento, obviamente. Né. Nesse caso aí do 6007ZZ, a carga radial mínima dele, ou a capacidade básica de carga radial dele, é de 16.000 newtons, como está ali identificado, né? Está aqui trazendo a informação, né? Esses outros dados que tem aqui, cada um representa, né, uma respectiva força, ou RPM, ou característica de lubrificação, mas aí no nosso caso aqui não vai ser necessário, apenas aí o CR, que é essa capacidade básica de carga radial, né? Então, o catálogo dos fabricantes tem essa informação. Então, nesse caso aí, ele traz a informação de 16.000 newtons, né, que representa aí 1.631 kgf aproximadamente. Bom, com essa informação, a gente vai precisar calcular o coeficiente de velocidade, né, que é o FN, né, que é um dado que a gente precisa inserir na fórmula para calcular a vida nominal. Né? Então, aí você vai precisar de calcular dois fatores, né? O Fn, que é o coeficiente de velocidade, para depois aplicar o coeficiente de velocidade para descobrir a vida nominal do rolamento. Bom, para encontrar o Fn, a gente pode encontrar ele por meio de tabela, né, ou por meio de cálculo. Né? Nesse caso aqui, a gente vai estar realizando por meio de cálculo. Aqui são as duas fórmulas, né, que são aplicadas aí ao processo. Né, no caso, levando em consideração aí o rolamento de esferas ou o rolamento de rolos. No nosso caso é o rolamento de esferas, né? E a gente tem justamente aqui a fórmula aplicada, né? Aqui tem a fórmula geral e aqui tem um resumo da fórmula, né? Então vamos utilizar esse resumo da fórmula, né? Que é justamente 0,03 vezes N, que representa a RPM elevado a menos 1/3, né? Então nesse caso aí é essa fórmula aí que a gente vai estar utilizando. Né? Então, fazendo a substituição, já que a gente já sabe que a RPM é 1.200, né? Aqui está a forma, né? E aqui está justamente os valores aplicados, né? No caso aqui é o 1.200. Então, a gente vai ter 0,03 vezes 1.200, o resultado elevado a menos 1/3. Né? Então, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar em 0,3, né? Que representa justamente, né, o coeficiente de velocidade, né, da aplicação desse rolamento. Né? Então a gente vai precisar pegar esse valor e guardar ele para poder utilizar ele no cálculo, né, da vida nominal do rolamento. Para fazer a análise, né, do coeficiente de vida nominal do rolamento, a gente tem essas duas fórmulas, né, uma referente a rolamento de esferas, o outro referente a rolamento de rolos. Né? As duas fórmulas são iguais. Né? No nosso caso, a gente vai lembrando que é rolamento de esferas que a gente vai estar aplicando. Né? E aí, no caso, veja o Fn que a gente calculou, está aqui. Né? A gente vai ter justamente o Fn multiplicado, né, pela divisão que vai levar em consideração a carga radial básica, né, com a carga radial aplicada. Né? Então, a gente vai ter aí 0,3 multiplicado por
16.000 dividido por 4.000. 4.000 newtons, né? Então essa daí é a substituição que a gente precisa fazer, né? Então aí a gente já está aí com a fórmula aí já com os valores substituídos, né? O Fn, que representa aqui o 0,3, foi o que a gente calculou agora há pouco, né? A gente vai ter aqui o 16.000 newtons, que é a capacidade de carga básica radial, né? E a gente vai ter o 4.000 newtons, que é a carga radial que ele vai estar sujeito, né? Então, fazendo isso, 16.000 dividido por 4.000 e multiplicado por 0,3, a gente vai chegar aí a 1,2. Esse aí é o coeficiente de vida nominal do rolamento. Como eu tinha dito no vídeo introdutório, né, primeiro vídeo aí da série, esse coeficiente ele vai ser justamente analisado com base em uma tabela que é disponibilizada pelo próprio fabricante, né, onde vai vir as características justamente dos valores, né, de aplicações aí, né, do fator de vida nominal. No nosso caso, como o resultado deu 1,2, né, o enquadramento na tabela ele vai estar justamente aqui, né? Se observar aqui, ele traz justamente a informação, né, de 3 para menos, né? E aí no nosso caso aí, como deu 1,2, ele vai estar aqui aplicado aqui para pequenos motores, para aspiradores, máquinas de lavadores domésticas, ferramentas elétricas, né, pescoço de cilindro de laminação, aqui trazendo exemplos, né, de uso, né? Ou seja, não é um rolamento para ser utilizado com uma grande frequência com base na carga que ele está sofrendo, né? Então aqui ele pode ser utilizado aí de uso esporádico ou de uso intermitente, mas ele não vai ter, né, uma carga tão alta aí de aplicação. Aí por isso, né, vem a outra parte agora, que é calcular, né, o fator referente ao tempo de uso desse rolamento em horas. Para fazer esse cálculo, né, para saber essa determinação em horas, a gente justamente vai precisar da aplicação dessa fórmula, que é o cálculo da vida nominal do rolamento, né, especificamente. Então aí a gente já vai ter esse valor aí em horas. A gente tem a fórmula para rolamento de esfera e para o rolamento de rolos. No nosso caso, a gente vai utilizar o rolamento de esferas e já vai utilizar aqui a fórmula reduzida, né, que é justamente 500 multiplicado pelo fator de vida nominal elevado ao cubo, né? Então, nesse caso aí, 500 multiplicado pelo fator da vida nominal elevado ao cubo, substituindo os valores, a gente vai ter 500 multiplicado por 1,2 ao cubo. 1,2 a gente calculou agora há pouco, né, e foi justamente o coeficiente de vida nominal. Bom, fazendo 1,2 ao cubo multiplicado por 500, a gente vai chegar exatamente aí a 864 horas, né, que aí é o valor. Então, com essa carga aplicada de 4.000 newtons a 1.200 RPM, o tempo de vida útil desse rolamento é de 864 horas, seguindo as recomendações de lubrificação do fabricante e temperaturas aplicáveis a esse rolamento, né? Existem outros fatores também que contribuem, no caso aí lubrificação e temperatura, né? Sem considerar também, ou sem contar também, vibração aí no processo. Por isso que com esse cálculo de 864 horas, né, os próprios fabricantes eles indicam, né, colocar uma margem de tolerância, né? Aí que normalmente varia de 10 a 15% da quantidade de horas calculadas, né? Então, exemplo, se a gente chegou a 864 horas e você quer colocar essa margem aí de 15%, né, como fator de segurança, aí como a margem de hora, né, ali específica que você calculou, você pegaria 864 horas menos 15% desse valor aí, né, para justamente saber o quanto é que você iria ter de aplicação de horas, né? Então, nesse caso aí, para saber, calculando, né, especificamente aí 864 horas, né, ampliar aqui, 864 horas menos, colocar aqui, aumentar aqui a fonte, 864 horas menos 15%, né, a gente teria, só calcular aqui rapidinho, você teria 864, daria 734,4 horas menos 15%, né, daria aí 734 horas aí aproximadamente, né, colocando aí esse fator de segurança aí de 15%, né? Então aí seria o tempo aplicável, né, desse rolamento com essa margem de segurança, né? Então a gente calculou o fator, né, de vida nominal, calculou o fator de vida do rolamento e consequentemente as horas aí aplicadas, né? Então
Então o valor, o coeficiente de vida nominal, coeficiente de velocidade e a quantidade de horas, né, de aplicação desse rolamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.